O tema da mensagem de hoje é Deus de oportunidade. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou à sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-ar-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, o restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande ou grande coisa, porventura o senhor não faria? Quanto mais te dizendo: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Preste atenção, amado. Naamã era um general do exército da Síria, um homem muito conhecido, muito importante, mas com toda o teu poder, a sua autoridade, ele era um homem leproso, muito rico por sinal, porém tinha lepra e todo o seu dinheiro não tinha condição de curar a tua lepra. Mas a palavra diz que uma menina que trabalhava de doméstica na tua casa, que era escrava, foi escravizada para a Síria, ela foi quem abriu uma porta de esperança para Naamã, uma porta de vitória. Ela teve a oportunidade de falar para que a vida dele fosse mudada. Às vezes Deus nos coloca em algumas situações que talvez você jamais imaginaria que poderia falar algo para alguém, até mesmo aconselhar alguém que você imaginaria que nem fosse digno de aconselhamento. Mas uma palavra que sai da tua boca e cai numa terra fértil, de uma pessoa que tem um coração fértil, e ouve e dar ouvido à sua voz, verdadeiramente Deus pode mudar tantas coisas. E ele, amado, Naamã teve a oportunidade para que a sua vida fosse mudada. Ele poderia dizer: por que eu iria para Israel, atrás de um profeta que eu nem conheço, atrás de um homem que eu não sei nem quem é, sendo que eu posso pagar os melhores médicos em toda a região? Ele tinha condição para isso, era muito respeitado e conhecido. Talvez você tenha a oportunidade de fazer tantas coisas, e o Senhor te chamou aqui hoje para te dizer: eu vou dizer para você que eu sou o Deus da oportunidade, e eu a darei. Às vezes nós queremos bênção, às vezes nós queremos carro, às vezes nós queremos casamento, às vezes nós queremos filhos, às vezes nós queremos solução de problema, mas Deus nos dá oportunidade. É a partir desta oportunidade que, se você abraçar, é que você alcançará o melhor da terra. Deus está te dizendo que este ano muitas oportunidades virão. Talvez não vestido, talvez não embrulhado
com aquele pacote de presente, com aquele laço vermelho enorme que você gostaria de ganhar. Às vezes vem de uma pessoa que você nem imagina, numa condição que você nem esperava e de um jeito que você nem imaginaria que aquela era a saída da tua vida ou a tua bênção. Primeiro, para aproveitar a oportunidade, abra os teus ouvidos. A Bíblia diz que uma israelita cativa, uma doméstica, foi quem despertou a Naamã através da sua esposa. Ela disse para a esposa de Naamã: nossa, se o meu senhor estivesse lá, junto com Eliseu, eu tenho certeza que ele seria curado. Ela simplesmente comentou isso. Imagine, aquela mulher vendo seu marido leproso, sabendo que ele havia feito tudo para curar aquela lepra e não tinha possibilidade. Ela pega aquela informação, ainda que não tinha uma verdade, ainda que talvez ele não soubesse se realmente procedia aquilo, o que ele faz? Ele dá ouvido e ele toma aquilo como oportunidade. E como ele era um general do exército, ele não poderia simplesmente entrar na terra de Israel e procurar o profeta. Ele tinha que pedir ao rei, para que o rei enviasse uma carta para um outro rei, e aí então, este rei liberaria ele entrar no país. Até hoje é assim, você sabia? Você sabia que a presidente Dilma simplesmente não pode comprar uma passagem de avião para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo, e nenhum general do nosso exército pode simplesmente fazer um passeio, porque eles não são uma pessoa comum. Eles precisam pedir autorização para entrar, porque eles estão indo e lá eles serão recebidos com toda a honra, com toda a pompa, com tudo aquilo que deve ser feito. Porque se assim não for feito, amado, entende-se o país do qual vai receber que isso é uma afronta. Isso desde aquela época já era assim. Até porque ele era o general de guerra. Se ele entrasse lá atrás do profeta e não avisasse o rei da cidade, eles entenderiam que ele estaria indo espiar a terra para que houvesse algum ataque. É tanto que se você ler o versículo 8 em diante, né, do 6 ao 8, o rei de Israel entende aquilo como uma afronta. Falou: quem sou eu para curar este homem? O que ele vem fazer aqui? Ele entendeu que aquilo era uma guerra. Mas não era, era apenas um homem que procurou a oportunidade, e a oportunidade foi lhe dada. Deus usou alguém improvável. Deus usou alguém que ele nem imaginaria que pudesse ser a causa da bênção dele. Sabe, meu irmão, no caminho do teu milagre, Deus pode usar pessoas que você menos imagina. Deus pode te alcançar através de pessoas que talvez você nem imagina, mas por isso que o Senhor te diz: hoje é o primeiro culto deste ano, abra os teus ouvidos, porque muita coisa Deus fará você ouvir. Naamã então abriu os seus ouvidos para escutar o conselho de uma criada. Se ele tivesse dito para aquela mulher ou para aquela criada: ah, que nada, ela não sabe de nada, quem é ela? Uma escrava. Se o profeta fosse tão bom, ela não estava aqui, ela estava lá servindo o profeta. Não tem gente que é assim? Quando está diante da oportunidade, fica colocando, sabe, situações e dizendo: ah, mas que nada, ah, mas será? Sabe o que iria acontecer? Ele ia continuar leproso, mas ele deu ouvido à criada. E o Senhor te pergunta: como estão os seus ouvidos hoje? Estão abertos? Deus está falando, você está pronto para escutar? Ponto 2, para aproveitar a oportunidade, abra a tua boca. Naamã, amado, ele não podia ir sozinho para Israel. Como foi dito, ele precisava de permissão do rei, e para isso ele foi falar com o rei. Imagine, o rei sabia que ele era leproso, mas ele precisava da autorização deste rei. De repente ele precisava abrir a boca e dizer. Às vezes nós nos colocamos em situação, ou somos colocados em situação que a gente não quer falar. Falar: eu não vou falar, é chato, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Ah, o que vão pensar de mim se eu for lá falar alguma coisa? Imagine, um homem, né? A autoridade que ele era, quem ele era conhecido na Síria. A Síria era um dos inimigos de Israel. Imagine você, meu irmão, ele teve que pedir ao rei, isso é uma questão de humilhação. Ele teve que dizer: permita que eu vá até a terra do teu inimigo, porque lá tem um homem de Deus, um profeta de Deus, e só ele para curar a minha dor, porque aqui eu não tenho cura.
Às vezes nós não queremos abrir a boca porque temos vergonha, porque somos orgulhosos, porque somos arrogantes, porque imaginamos o que vão pensar de você. Importa que você alcance aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Abra a tua boca e fala, vá de encontro ao teu sucesso, vai de encontro à tua vitória. Sabe, irmão, falar com o rei era reconhecer que tinha esse problema, era reconhecer que ele precisava de alguém que estava na terra do inimigo. Paulo disse, é com a boca que nós confessamos o direito da nossa salvação. Quantos hoje confessa que hoje é o dia do seu milagre? Quantos podem confessar isso? Abra a boca todo dia e diz, hoje é o dia do meu milagre. Você não sabe o que você vai viver hoje. Você não sabe amanhã, quando você acordar, o que vai acontecer. Por muitas vezes nós acordamos mal-humorados, chutando o cachorro, pisando o rabo do gato, dizendo que o dia que o Senhor fez é um dia feio, porque está chovendo, porque está frio, porque o sol hoje vai ser escaldante, vou pegar um trânsito infernal. Só palavra de bênção. E aí passa um dia atribulado, angustiado, o primeiro que corta, a sua frente, ou atravessa a sua frente no farol, você já então se estressa. O Espírito Santo fala, calma, abençoa o teu dia, porque tu és uma bênção. Com a boca que nós confessamos aquilo que nós queremos alcançar. Ponto 3, para aproveitar a oportunidade, abra a tua mente. Preste atenção, amado. Eliseu, ele atendeu Naamã de uma forma diferente que ele atendia todas as pessoas. Ele não foi nem receber o general de guerra. Isso naquela época era como se fosse não uma afronta, mas uma grande falta de educação. Eliseu, ele era discípulo de Elias. E Elias, ele tinha muito a ver com João Batista. Ele era chucro de tudo, um homem duro, não era muito educado, mas era um grande homem de Deus. Quando Naamã viu que o criado de Eliseu, sabe, que era uma pessoa que era semelhante à criada dele que deu a notícia para ele ir para Israel, é que foi lá e falou assim, olha, o profeta mandou te dizer que é para você entrar lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, você vai ser curado. E só. E virou as costas e saiu. Imagine, amado, tem pessoas que têm a mente bloqueada, porque a pessoa imagina que tudo vai acontecer conforme os seus pensamentos. Sabe? A sua mente se encheu de argumentos negativos naquela hora. Esse profeta mal educado, ele não sabe com quem está falando, ele não sabe quem é a pessoa da qual está aqui para falar com ele. Sabe? Esse é um profeta orgulhoso. Com certeza está me ignorando. É provável que o rei que mandou dizer para ele me tratar desse jeito, porque os nossos países são inimigos. Naamã, amado, esperava um tratamento especial. Sabe por quê? Porque ele estava acostumado com isso. Ele estava acostumado com tapete vermelho, ele estava acostumado com flores, ele estava acostumado com tambores rufando. Às vezes nós estamos acostumados de uma maneira e Deus nos trata de outro, porque Deus conhecia o coração de Naamã, sabia que ele era arrogante e prepotente, e por muitas vezes a enfermidade que estava com ele vinha disso, porque ele se achava, porque era o general, porque ele era um grande soldado, ele tinha condição de ordenar, pisar em alguém. Será que muitas vezes Deus não faz isso conosco? Será que a sua lepra não é na vida financeira? Será que a sua lepra não é no seu casamento? Será que a sua lepra não é no meio dos seus filhos? Será que a tua lepra não é no meio do teu trabalho? Eu não sei aonde pode ser, mas o Senhor diz, desça, abaixe, se humilhe, não seja arrogante e prepotente, e não coloque todo o seu amor no dinheiro, porque isso acaba, e você vai precisar da graça do Senhor. Ninguém entendeu porque o profeta tratou ele daquele jeito, porque antes dele chegar o Senhor falou com o profeta, vai e faça isso, e não dê moleza para ele. Era de costume que eles traziam ofertas, manjares. Para você ter uma ideia, o profeta nem quis saber de receber a tua oferta, porque com certeza ele sairia dali falando, sabe, e tentando dizer, também eu fui atendido dessa forma porque eu tinha para dar.
Tem pessoas que tratam as outras pessoas desse jeito. As pessoas me tratam assim porque eu sou rico. As pessoas me tratam assim porque eu sou bonito. As pessoas me tratam assim porque eu tenho dinheiro. As pessoas me tratam assim porque eu sou famoso. Será que a gente não consegue enxergar que nós somos o que somos, independente do que temos de fama ou dinheiro no bolso ou alguma graduação intelectual? Como tem aqueles também que dizem, não gosta de mim porque eu sou branco, não gosta de mim porque eu sou negro, não gosta de mim porque eu sou japonês, não gosta de mim porque eu sou pobre, sou magro, sou gordo, não é? Tem todos os lados. O Senhor te diz assim, eu vou te abençoar porque eu sou Deus, porque eu sou bom, porque eu sou maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade, porque eu sou o teu Senhor, porque você confia em mim. Mas enquanto houver arrogância e prepotência, todo o seu querer cai por terra. Sabe, meu irmão, Deus nos dá a oportunidade de ter uma mente aberta. Quantas vezes os nossos pensamentos nos impedem de receber aquilo que Deus dá? Disse Deus, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aquilo que Deus tem para nós é algo maravilhoso. A nossa mente tem que ser aberta para aquilo que o Senhor tem a fazer. Tem pessoas que só recebem a palavra de Deus, amado, quando a palavra é, te darei, te abençoarei, farei na tua vida, e você vai receber. Mas quando nós ouvimos, o Senhor está nos punindo, o Senhor está nos corrigindo, o Senhor está nos abatendo, nós dizemos que o pastor naquele dia está mal-humorado. Não, o pastor está mal-humorado, trouxe uma palavra tão dura, acho que ele brigou com a mulher e está chutando as cadeiras da igreja. Preste atenção, meu irmão. Deus não se deixa enganar. Ele conhecia o coração de Naamã. Deus, ele só pode trabalhar de algumas maneiras, ainda que estranhas para nós. Mas ele sabe o que está fazendo. Primeira coisa que veio na cabeça de Naamã: por que eu tenho que mergulhar no Rio Jordão? Será que os rios lá da minha cidade não têm o mesmo poder? Não é água do mesmo jeito? Sabe quando é liberada uma palavra para você do altar e tem pessoas que ficam assim, mas por que eu tenho que fazer desse jeito? Por que não é daquele jeito? Porque é assim que Deus quer fazer contigo. Por que eu tenho que jejuar 7 dias e não 5, e não 4, e não 8, e não 10, tem que ser 7? Porque a palavra do altar diz é 7, então é 7 que vai ser. Nós temos que ter o princípio de obediência. E Naamã não estava acostumado a obedecer, mas ele entendeu que aquela era uma oportunidade de mudar de vida. Sabe? Não tinha ele razão? Será que Deus, para curá-lo, precisava ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes? Ele perguntava, talvez para ele, ficava se questionando, se murmurando por dentro, dizendo, por que então não veio o profeta orar por mim? Sabe por quê, amado? Porque essa era a condição de Deus. Uma vez alguém me procurou e disse assim, pastor, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, mas eu não consigo caminhar. Lá na empresa eu parei num determinado patamar, eu não consigo avançar, eu tenho lá alguns anos, sou muito respeitado, sou querido, mas eu não consigo avançar. Eu disse, olha meu irmão, quantas oportunidades lhe foram dadas? Eu nem sabia da história, mas isso Deus colocou no meu coração. E você dispensou porque você achou que não estava à sua altura. Ou que era alto demais, ou que era baixo demais. Eu disse verdade. Foi me dado umas oportunidades de ir para tal lugar, dirigir tal empresa, de fazer tal negócio, só que eu achei que era muito grande para mim. Eu não tenho a formação acadêmica que eles estavam querendo, porém eles me disseram, não, mas nós te abençoamos, vai assim mesmo. E medo de não dar certo. Eu disse, mas medo do quê? Tem várias pessoas lá que queriam esse cargo que foi dado a mim, eu fiquei com medo de ir, não dar certo, e essas pessoas ficaram depois rindo. Olha como que as pessoas param a sua vida por acharem ou darem razão no que o outro vai dizer.
E eu perguntei, tá, e aquelas funções menores? Eu disse, não quero. Porque se não for acima do que eu tenho a fazer, abaixo eu também não quero. Às vezes, irmãos, tem pessoa que está desempregada, né? Ganha lá, sei lá, X mil reais na carteira. E ele está 1 ano desempregado, 2 anos desempregado. Mas ele não quer rebaixar. Ele achou um valor para trabalhar menor. Talvez a metade do que ele ganhava, mas prefere ficar desempregado do que ter que se rebaixar. E rebaixar a carteira, entende-se que é se rebaixar a sua classe social. Não é verdade? Em tempo de crise, a gente não muda as coisas. É porque você quer ou porque tem que ser? Tem que ser. Senão quebra, não é? Aonde está a vergonha nisso? Naamã, por um momento, ele quase perdeu a oportunidade que Deus estava lhe dando, porque ele disse assim, não, imagina, eu vou mergulhar nesse rio sujo. O rio da minha cidade é muito mais limpo. Por que esse profeta não veio falar comigo? Por que ele não veio a mim e clamou o teu Deus e passou a mão no meu corpo e falou algumas palavras mágicas e possivelmente eu seria abençoado? Não! Ele simplesmente mandou o servo falar comigo. Tem pessoas que dizem assim, eu só vou obedecer se Deus descer do céu ou usar um vaso lá no meio da rua, que nem me conhece e vem e fala comigo. Preste atenção, Deus usa um servo para falar contigo todo dia. A quem tem ouvidos, ouça. Naamã esteve a ponto de voltar para a Síria, amado. Tão leproso como chegou. Por quê? Pela dureza do seu coração e da sua mente. É incrível, né? Às vezes por causa dos nossos pensamentos, nós não conseguimos ver ou enxergar aquilo que Deus tem para nos dar. Ponto 4. Para aproveitar a oportunidade, abra teu coração. Naamã só teve que abrir a sua mente, consequentemente o teu coração. Porque alguém lhe disse assim, Senhor, o Senhor veio de lá até aqui, pagou um alto preço para chegar até aqui, passou por vários procedimentos. Se ele te pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Sim, faria. Então por que ele simplesmente mandou você mergulhar 7 vezes no rio? Você está dizendo que não vai. Às vezes, amado, nós imaginamos que porque é barato é porque não é bom. Se foi fácil, então não é de Deus. Se veio de maneira assim inesperada, então não é de Deus, é por acaso. Preste atenção, Deus está no controle da tua vida, e aquilo que você tem buscado a Ele, confessado a Ele, se humilhar diante dEle, não importa da maneira que venha, mas quando vier, então somente agradeça. Naamã não estava agradecido, porque ele achou que teria que ser diferente. E Deus não age da maneira que nós agimos, e nem faz na maneira que nós queremos que Ele faça. Naamã só teve que abrir a sua boca, a sua mente e o seu coração. Imagine você, amado, um homem acostumado a dar ordens, agora tinha que obedecer a um criado. Primeiro que para ele chegar lá, como eu disse, foi a criada. Toca nele, senão ele cai, tanto sono. Fire, acorda, Fire. Manda fogo. Imagine que agora ele tinha que obedecer a um criado. Isso para ele era muito difícil, sabe? Uma vez nós tínhamos, alguns anos atrás, tinha um membro na nossa igreja, e ele já era bem senhorzinho. Ele tinha idade para ser meu pai. E um determinado tempo ele saiu da igreja, não sabíamos o que aconteceu. E aí eu perguntei para a esposa dele, falei, escuta, por que o fulano não veio mais? Ele falou, pastor, ele está incomodado. Mas incomodado com o quê? Ele disse que o senhor é muito novo. E? Tem coisas que ele não aceita. Falei, não aceita o quê? Não entendi. Falei, porque o senhor repreendeu umas coisas erradas que ele fez, ele sabe que estava errado, e ele ficou com vergonha, porque ele disse assim, imagina, alguém que tem idade para ser meu filho, está me repreendendo, tem razão, então eu prefiro sair fora. Olha que cabecinha. Eu disse, infelizmente, tentei conversar, ele desconversou, disse que não era nada disso, a mulher dele estava inventando coisa, mas sabia que era isso. Tem gente que se incomoda, sabe? Tem gente que não dá o braço a torcer porque você é menor, porque você é mais novo, porque você tem menos cultura, porque você tem menos dinheiro. Não é verdade, irmãos?
Ela disse, fica chateado não, pastor. Eu disse, eu já estou acostumado com isso. Eu comecei meu ministério com 25 anos. E quando as pessoas chegavam na igreja, falavam, esse menino que é o pastor. Quantas vezes eu ouvi isso? Não sei porque que eu não ouço mais. Mas eu ouvia. Sabe, irmão? Então isso para mim é fichinha. Mas a pessoa deixa de ser abençoada por causa disso. Eu imagino, nós temos vários jovens aqui que estão liderando células. E este ano, em janeiro, eles vão começar com tudo. E nós já temos visto coisas que Deus está fazendo. Eles vão se deparar com pessoas mais velhas, que às vezes vão se intimidar de chegar para eles e falar assim, olha, eu precisava de um conselho. Mas como se pede um conselho para uma pessoa bem mais nova? Quando nós temos a mente aberta para Deus, nós não enxergamos a pessoa, o cargo, a função, a idade, mas nós enxergamos a graça e a misericórdia do Senhor. Sabe, irmão? Aquele homem era acostumado a dar ordem, ordenava, e agora ele precisava ouvir ordem de um servo. E Geazi era assim, ó, ele mandou dizer isso, você que sabe, se você quiser ir, você vai, senão volta para trás. Às vezes a gente está na igreja e se o pastor não fala aquilo que a gente gostaria de ouvir, a gente fica com raiva, não é? Pastor, tá muito difícil de se lidar. Veio me dar uma bronca, acho que isso é pessoal, vai ver que ele não gosta de mim, não vai com a minha cara. Sabe, irmão? Tem coisas que Deus manda fazer e agir e Ele não passa a mão na cabeça. Porque se passar a mão na cabeça, a gente vai falar, não sei, talvez, vou ver, vou pensar. E quando a ordem vem dizendo, vai e faça, a gente toma até um susto, mas você sabe o que tem que fazer. Não é verdade? Tem muitos pais e mães aqui. Quantas vezes você teve que dizer para o teu filho de uma maneira mais dura? Porque você conhece o filho que tem. E você sabe, se você fosse um pouco maleável, não ia acontecer nada. Não é verdade? Talvez por algum momento você ficou assim, poxa, deveria ter sido mais maleável com meu filho. Mas ao mesmo tempo a voz da sua consciência diz, mas eu sei, se eu passasse a mão ele me engolia. Não é? Será que Deus também não faz isso conosco? A Bíblia diz, amado, que o que se exalta será humilhado. O que se humilha será exaltado. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Não adiantava ele chegar lá com toda a pompa de general, não. Porque ele não estava mandando em alguém e pagando com o dinheiro. Ele precisava da graça e da misericórdia do Senhor. Queres um milagre? Seja humilde diante de Deus. Seja humilde com as pessoas. Não adianta você ser humilde com os irmãos aqui da igreja e lá no seu trabalho porque você é chefe e você pisa em todo mundo. Não adianta você ser amável com os irmãos e chamar o outro irmão de irmão e dizer, irmão, eu te amo em Cristo, e você não consegue dar um abraço no teu irmão carnal. Isso não é humildade. Naamã, ele teve que entender que para ele receber o milagre e a cura, ele precisava primeiro ser tratado. Porque nada nesta vida acontece por acaso. Deus, ele não te abençoa porque ele tem obrigação de fazê-lo, mas ele te abençoa por amor. A dureza de coração de Naamã, amado, quase lhe fecha a porta de milagre. Sabe por quê? Por causa do seu orgulho. Imagine, né? Ele começou a descer então nas águas, mergulhou uma vez, olhou para o corpo, nada aconteceu. 2, 3, 4, 5. Na quinta vez era possível que ele pensasse, eu estou fazendo papel de palhaço aqui. Estão tirando sarro da minha cara. Isso é deboche, não é possível. Porque a gente imagina, se alguém disse, o Senhor disse, mergulha 7 vezes, na primeira que você mergulhasse e subisse, você já tinha pelo menos o resultado de uma ferida. Ou pelo menos a coceira do corpo já teria que acabar, porque são 7, eu já dei uma, olha que bastante. Não, pastor, eu já fiz 2, 3. Estou indo para a 4, é quase a metade, não aconteceu nada. Este é o ser humano.
que acha que Deus tem obrigação. Mas preste atenção. Por que Deus usaria o profeta para mandar Naamã até lá? Usaria aquela jovem que nem conhecia para dizer que lá em Israel tinha um profeta e que ele chegaria lá, mandasse mergulhar 7 vezes para não fazer nada? Será que Deus te chamou para servi-lo, para você continuar na mesma derrota que estava? Para ir para o inferno? Meu irmão, abra sua mente e saiba que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Se ele te diz que 2016 é o ano da oportunidade, ele vai te dar a oportunidade, mas saiba aproveitá-la. Tem gente que diz: Senhor, eu sou pescador, então manda peixe, e acha que você vai, não quero mais pescar de anzol, agora eu quero bater tarrafa, ou jogar rede, e eu quero que logo quando eu jogar à direita, X quilo de peixe, à esquerda mais X quilo de peixe, eu quero voltar mais cedo para casa porque eu vou dormir na parte da tarde. Enche aí, Senhor, manda peixe, manda peixe. Aí o Senhor diz assim: pega o anzol. Fala: não, anzol eu não quero, tem que ser tarrafa. De 1 em 1 vai demorar muito. Sabe, quando você estiver lá atuando na tua célula, vai ter dia que você vai achar que você vai ganhar almas com tarrafas. E o Senhor vai dizer: vou te dar um anzol com uma única isca. Saiba aproveitar, porque o peixe que vier, ele vai te abençoar. Não adianta, amados, eu jogar uma rede e pegar um monte de sardinha. O Senhor quer que você jogue o anzol e pegue um peixe grande. Vamos lá, um atum que é grande, não é? Vou falar um tubarão, porque tubarão não é bem comível, né? Nem baleia. Mas atum é um peixe grande. Qual outro peixe grande? Hã? Cação é grande? Pintado, dourado? Mas aí nós já vamos para água doce, né? Vamos dizer no mar, como eram os pescadores. Amado, preste atenção. Ele se humilhou e continuou até ser sarado. Imagine você, preste atenção, cada mergulho que Naamã dava, e todos os soldados que estavam com ele, os seus servos que estavam com ele, estavam ali olhando. Para ele era uma humilhação, não era? Uma humilhação. Eu vou te contar uma experiência que eu nunca contei aqui, essa é nova. Todos sabem de onde eu vim. E, uma certa vez, eu estava quase com o meu restaurante indo à falência. E eu cultuava os demônios ao qual eu servia, fazia sacrifício e não adiantava nada. Alguém me disse: olha, tem um senhorzinho que ele dá uns passes, faz uns escarregos. Eu disse: isso para mim é coisa muito básica, não acredito nisso. Mas o desespero era tão grande, amado. Isso aconteceu na época do plano Collor. Estava com o restaurante já para fechar as portas. E fui até lá. Cheguei lá, ele estava incorporado lá com um demônio, um Exu, não sei das quantas. E ele olhou bem para minha cara, deu uma gargalhada e disse assim: eu só tenho um remédio para você. Disse: qual? Falou: você vai hoje, meia-noite, numa encruzilhada com uma garrafa de uísque, a melhor que você tem no restaurante. Você tira toda a sua roupa. Verdade. E você vai tomar um banho de uísque. Olha a humilhação que o diabo traz quando se trata de desespero. Alguém havia dito para mim: Alexandre, vamos até a nossa igreja. Essa semana vai um pastor lá, abençoado. Sabe o que eu disse? Que pastor que nada. Eu lá quero saber de pastor. Esses crentes são tudo pim, 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 pim. Porque eu falava mais palavrão do que tudo. Graças a Deus o Senhor me libertou. E aí eu fui então consultar com o capeta. Fui eu, meia-noite daquele dia, daquela noite. Verdade, irmão, verdade. Nem minha esposa, acho que eu contei isso para ela ainda.
Eu lembrei por causa do mergulho de Naamã. Imagine um dia meio frio, álcool no corpo, quando bate o vento aquilo fica mais gelado do que é. E fui fazer esse ritual. Uma semana depois as portas acabou de trancar. Vendi e vim embora para São Paulo. Aqui eu me converti e Deus mudou a minha história. Sabe o que é isso? Naamã estava nessa condição, achando que era humilhação aquilo que Deus mandou ele fazer. Imagine eu, isso sim era humilhação que eu passei. E não adiantou nada. Fala assim, olha, deu uma melhorada. Não, do primeiro segundo depois, aí que o negócio entortou o caldo. Sabe, irmão? Naamã, quando ele percebeu que aquilo não era humilhação, porque humilhação para ele era o cargo que ele elevava, e o rio que ele estava, que era inferior aos olhos dele, ao rio da cidade dele, e quem foi atendê-lo era um servo. Depois eu fiquei pensando, naquela época ainda, né? Não digo hoje não, porque hoje eu teria essa visão, mas naquela época eu já tive essa pequena revelação. Depois que eu fiz aquilo tudo, eu falei, engraçado, o cara mora lá perto da linha de trem, num barraco, caindo os pedaços, passando fome. Veio dar uma receita para mim, que na época eu era empresário, que eu melhoraria, se ele tivesse poder de melhora, iria melhorar a vida dele. Só que a gente é cego, não é verdade? Nós somos cegos. Por quê? Porque eu estava bitolado naquilo que eu acreditava, aquilo que tinha me levado ao abismo, mas eu continuava acreditando naquilo. Tenho pena das pessoas que estão lá. São pessoas muito boas, não são ruins, mas estão enganadas. Talvez se eu tivesse escutado aquele irmãozinho que, sabe, que disse, olha, vamos até a igreja, a minha história tinha mudado naquela época. Mas não, Deus tinha um propósito para mudar a minha história um tempo depois. Sabe, meu irmão? Alguns têm oportunidade para ouvir a voz de Deus, mas não querem. Naamã estava ao ponto de voltar ao seu país por causa do orgulho e da desobediência. Mas, ainda bem que os seus servos fizeram refletir. Deus não nos negará a sua bênção, mais uma vez eu te digo, porque nós somos criados para ser abençoados. Antes do milagre, Deus vai provar o teu coração. Teu coração que está querendo receber este milagre é para quê? Para exaltar o nome dele ou para deixar você mais soberbo do que já é? Tem gente que diz, Senhor, esse ano eu quero ser dizimista porque eu quero que o Senhor liquida todas as minhas dívidas. Deus pode fazer isso? Sim. Desde que, uma vez endividado, agora você coloca a tua cabeça, a tua casa, o teu coração em ordem. Não adianta Deus pagar a tua dívida hoje e você fazer amanhã uma dívida maior ainda. Não é verdade? Não adianta Deus perdoar o teu pecado agora e lá na frente você pecar mais ainda. Tem gente que acha chique quando o gerente diz assim, agora você é um cliente 5 estrelas. Você não tinha limite nenhum de crédito, agora seu limite é 10 mil reais. Ele sai de lá dizendo, glória a Deus. O banco enxergou que você tem potencial para isso. E ele quer mais é que você use para que você possa ficar endividado. Ser 5 estrelas é não precisar de ninguém. É precisar apenas da graça do Senhor. Ser abençoado não é a quantidade de dinheiro que você tem crédito para pegar emprestado. Mas ser abençoado é você não precisar. A Bíblia diz que os servos do Senhor terão para emprestar e não tomará emprestado. Amém, meu irmão? Naamã teve que se deixar o orgulho, se humilhar. Aí então ele conquistou a bênção e aproveitou a oportunidade. Deus te dará a oportunidade neste ano e fará com que você seja abençoado. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.